Olá! Nós da Bethel Church desejamos que essa palavra seja de grande bênção para a sua vida. Abram suas Bíblias em Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Vamos dar uma olhada na história do Natal. Mas algumas coisas que eu quero tocar, que quero abordar nessa história. Essas coisas me tocaram durante o ano. Tudo em nossa caminhada com Cristo tem suas raízes no que fazemos com o que Deus diz. Deus criou os mundos. Ele literalmente falou e tudo foi feito. O Salmo 33, verso 6 diz: "E pela sua palavra foram feitos os céus." Deus fala e traz a existência. A fé em si mesma é uma produção da criação de Deus em nosso coração. Somos o alvo onde Ele deposita sua própria natureza de fé na vida de cada crente. Sua palavra sustém tudo. Em Colossenses está escrito: "Nele existem todas as coisas." Tudo se sustém pela palavra de seu poder. Literalmente, tudo o que existe é mantido no lugar porque Deus falou e disse que deveria ser assim. Sua palavra é o que nos dá vida. Não vivemos só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então estamos vivos, espiritualmente vibrantes, porque Ele fala e nós ouvimos. E o que fazemos com o que Ele diz é vital. Agora, Deus é soberano. Ele pode nos impor qualquer coisa que quiser. Ele é todo-poderoso, onisciente e tudo. Mas Ele optou por nos incluir na história para que tenhamos um efeito sobre o que acontece. Vemos isso de vários lugares, mas sabemos disso especificamente no que diz respeito à palavra de Deus. Sabemos disso pela parábola da semente do semeador. Sabemos que há um solo duro que não recebe a semente. Sabemos que há solo rochoso, lugares que não são tratados no coração humano e que resistem à palavra de Deus. Sabemos que há o solo com espinhos e outras coisas plantadas, que são pessoas que não só aceitam a palavra de Deus, mas também aceitam outras ideias, aceitam coisas que competem com o que Deus disse, estrangulando a palavra. E depois há o solo bom. Mas a eficácia da palavra, a palavra todo-poderosa de Deus, está ligada à condição do coração da pessoa. Em outras palavras, o que fazemos com o que Deus disse, se é que posso dizer, tem um impacto sobre o sucesso do que Deus disse. Em Marcos capítulo 7, Jesus aborda esse conceito quando está falando com os fariseus e os repreende por causa do valor que davam à tradição. Em outras palavras, os valores, conceitos e ideias criados pelo homem eram considerados acima do que Deus disse. E Jesus fez essa declaração profunda, como de costume. Ele disse: "Ao se apegarem a essas tradições, vocês tornaram a palavra de Deus sem efeito." Pense comigo. A palavra de Deus, que é todo-poderosa, a coisa mais poderosa do universo, a palavra de Deus, ele diz: você, pelo menos nessa época, é capaz de reduzir o todo-poderoso a nenhum poder. Se eu posso ilustrar assim, se houver aqui uma guitarra, estivesse com um volume muito alto, e eu fosse ali até a parede e tirasse o plug do amplificador, eu deixaria a guitarra elétrica sem poder, eu tornaria sem efeito. E Deus nos deu esse papel de colaboradores para que possamos usar a favor ou contra o que Ele está dizendo. Eu quero dizer que há aspectos da vontade de Deus que você pode dizer sim ou não, que não vai fazer diferença nenhuma. Ele vai fazer o que Ele se propôs a fazer. Mas há outros aspectos da vontade de Deus
que a sua participação é fundamental. E esses são dois lados da mesma moeda. Duas questões que funcionam de forma complementar uma à outra. E nosso sim ao que Deus disse é uma grande parte do cumprimento da palavra de Deus. Isso significa, portanto, que o que nós fazemos com o que Deus disse desempenha um grande papel no que será produzido por meio de nós. Ao que você quer dar à luz. Você dará à luz ao que você tenha em seu coração, o que valoriza, o que dá valor. Se for medo, e se for amargura, se for inveja, se for ambição egoísta, se for, sabe, todas essas outras coisas fora do propósito de Cristo, sempre que abraçamos esse tipo de coisa e as valorizamos em nosso coração, elas influenciarão o que sai de nossa boca, o que é um indicador. Deixe-me dizer de outra forma. Se você cuidar de seu coração, não precisará cuidar do que diz. O gatilho para saber que o coração precisa de ajuda é ouvir o que dizemos e que sai de nossa boca. Somos a favor da vida. Acreditamos que todo bebê deve viver. Mas ainda assim abortamos a palavra de Deus repetidas vezes. A vida de Deus que nos é transmitida por meio da palavra de Deus é frequentemente abortada em nome da razão, em nome de não sermos ingênuos. Amém. Estou me sentindo melhor. Dar lugar à palavra de Deus. Tiago 1 diz, recebei com humildade a palavra implantada, que é capaz de salvar vossas vidas. Na humildade, condição do solo, receba a palavra implantada, a semente, que carrega o DNA de Deus implantada em nós, e essa semente que é capaz de salvar minha alma. Você diz, eu já nasci de novo? Sim, eu fui salvo, mas eu estou sendo salvo e serei salvo um dia. Essas são as 3 dimensões da salvação, e é assim que funciona. A palavra de Deus é o que nos permite ser completamente transformados. Isso que dá aquilo que nós hospedamos em nosso coração. É evidente na nossa meditação, nas nossas orações, nas nossas confissões. Vamos direto a Lucas capítulo 1. Vamos pular um pouco, portanto, preste atenção. Começaremos em Lucas 1:5. Vamos ver a história de Zacarias e João Batista. Existiu no tempo de Herodes, o rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão. Parei. Se você conhece a história, sabe que Zacarias está em um momento conhecido por sua incredulidade. Pessoas justas, às vezes, são pessoas incrédulas. A fé vem pelo ouvir e não por ter ouvido. É um relacionamento no tempo presente com o Senhor. O Randall Worley nos ajudou isso anos atrás. Ele disse, foi pedido a Abraão que sacrificasse o seu filho Isaac. E quando ele puxou a espada, o anjo disse, pare, não precisa. Isaac ficou muito feliz que seu pai continuou a ouvir a Deus e não só fez o que Deus havia dito. Aí tem muitos Isaques mortos porque ninguém continuou ouvindo. É a realidade do tempo presente. É aqui que está a força e o poder, no momento presente que Deus fala. Ouço as pessoas dizerem, se quer ouvir a voz de Deus, olhe para a Bíblia. E isso é verdade, há credibilidade nisso. É bonito, mas isso prejudica a paixão do coração de ouvir e interagir com Deus Todo-Poderoso, que é um Pai perfeito. Estamos saindo do curso. Muito bem, vamos continuar. Versículo 11. O anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar de incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo disse a Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Pesquisei sobre isso anos atrás e basicamente descobri que essa frase, a tua oração foi ouvida, significa a oração que você já não faz mais foi ouvida. Interessante.
E mais tarde, vemos a evidência disso, porque ele está desconsiderando o que Deus disse, porque está considerando sua própria idade. Então, ele não continua orando. É interessante, porque nossa vida de oração libera coisas diante do Senhor que permanecem continuamente diante do Senhor, mesmo que às vezes tenhamos parado de orar por elas. Versículo 14. Desculpe, vamos repetir o verso 13. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, lhe dará à luz a um filho, e lhe chamar o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. É interessante que até mesmo João, como sabemos, foi o profeta ousado que alarmou as pessoas para se arrependerem. Jesus era aquele que era manso e veio com misericórdia e graça, mas até mesmo João era conhecido por trazer alegria. Se não há alegria, arrependa-se para ter alegria. Essa é uma boa palavra. Essa é uma boa palavra. Muito bem. Ele disse: e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão em seu nascimento. Agora vamos pular para o versículo... Desculpe, versículo 20. O anjo continua a falar e diz: e eis que ficarás mudo. Oh, me desculpe, pulei uma parte tão importante. O que você está fazendo, Bill? Ok, certo, aqui estamos. Minhas desculpas. Versículo 17. Irá diante dele o espírito e virtude de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, dos rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. E disse então Zacarias ao anjo: como saberei disso? Pois já sou velho e a minha mulher avançada em idade. E o respondendo, disse-lhe: eu sou Gabriel. Toda vez que você pergunta ao anjo: como eu posso saber que você está dizendo a verdade? E ele disse: eu sou Gabriel. Você está em apuros. Você caiu no fundo do poço. O espírito de estupidez pulou em você. Ele respondeu que era Gabriel que estava diante de Deus e veio para trazer as palavras de alegrias a você. Versículo 20. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até que o dia que essas coisas acontecerão, porque não crestes nas palavras que se cumprirão ao tempo. Você ficará mudo porque não acreditou. Muitos crentes perdem sua voz de influência por causa da incredulidade. Deus, em sua misericórdia, silencia aqueles que estão prestes a destruir seu destino com a sua própria confissão. É a misericórdia de Deus silenciar a voz de uma pessoa que está prestes a destruir seu próprio destino. O propósito de Deus foi revelado no decreto. E ele perguntou: como sei que isso vai acontecer? E o anjo disse: tudo bem, ficará em silêncio por 9 meses. E quando João nasceu, e ele escreveu num pedaço de papel: seu nome será João, que não era o nome da família, que estava fora da tradição deles. Naquele momento, quando ele se voltou para a palavra do Senhor, sua língua se soltou. Deus falando ao seu coração, Ele falando ao meu coração, é o que nos dá voz. E a nossa voz, sem a voz de Deus, não tem valor. Pule para o versículo 34. Nos versículos anteriores, começando no versículo 26, o anjo Gabriel aparece mais uma vez e fala com Maria e diz que ela dará luz ao menino Cristo. Versículo 34, e Maria disse ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço homem algum? E respondeu o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra, por isso também o santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E este é o seu 6º mês, para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui sua serva, cumpra-se em mim segundo a tua palavra.
Essa frase, Dick Joyce, um dos nossos amigos queridos de muitos anos, ele está no céu agora, mas um profeta amigo, muito amigo do Chris e de mim, das nossas famílias, ele nos ensinou um refrão, e era, cumpre-se em mim segundo a tua palavra, que se cumpra tudo o que o Senhor falou. Uma parte muito profunda da vida cristã, porque Zacarias recebeu uma palavra que não fazia sentido. Maria recebeu uma palavra ainda mais difícil que não fazia sentido. Zacarias queria certeza, Maria queria compreensão. Nunca temos o direito de colocar Deus em julgamento. Muitas pessoas retêm sua obediência até que tenham certeza. Não temos esse direito. Ele não me deve nada. Se ele me revelar o motivo, o propósito, isso será um bônus. Tudo que eu preciso saber é o que fazer. Não tenho o direito de mantê-lo refém de uma explicação. Ele é Deus, eu não. Então Maria quer compreensão. Zacarias quer evidência. Não um bom plano. Mas o que me diz sobre Maria? Maria diz, como pode ser isso? Eu sou virgem. E o anjo do Senhor diz, o Espírito de Deus descerá sobre ti, você conceberá e dará à luz a um filho. Eu não tenho nenhuma evidência disso, mas não acho que Maria tenha entendido melhor depois ou antes da explicação do anjo. Como isso pode ser? Eu sou uma virgem. O Espírito de Deus virá sobre você. Ok, eu não vou perguntar de novo. Em outras palavras, a explicação trazia vida, e a vida era o que era necessário. O versículo aqui diz, para Deus nada é impossível. Estudamos isso provavelmente cada 6 meses, mas a palavra nada, são 2 palavras, não e a palavra rema, que é a palavra recém-falada por Deus. Significa que nenhuma palavra recém-falada por Deus será impossível. O Jack Taylor nos ensinou anos atrás que pode ser traduzido da seguinte forma, nenhuma palavra recém-falada por Deus chegará a você que não contém a sua própria capacidade de se realizar. Nenhuma palavra recém-falada por Deus chegará a você que não contém a sua própria capacidade de realizar. Esse conceito está em Tiago, capítulo 1, versículo 21, que diz, receba humildade a palavra implantada, que pode salvar sua alma. O poder de transformação está na palavra que você recebeu. A história continua no capítulo 2. Os pastores aparecem no versículo 8. O anjo do Senhor está diante deles. Uma grande hoste celestial aparece e eles começam a declarar, eis que vos trago novas de grande alegria e será para todo o povo. Mesmo no nascimento do menino Cristo, vemos que a intenção sempre foi que o reino celestial influenciasse o reino terreno. Trago novas de grande alegria para todo o povo. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Esse sempre foi o plano. Mas então chegamos ao versículo 18. Todos os que ouviram os pastores diziam, ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Veja, temos Maria no anúncio do nascimento de Cristo. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Agora, depois que ele nasceu, e seu propósito está sendo revelado por anjos, pastores, sábios, etc. Aqui, neste lugar, ela refletia. Seu valor para o que Deus diz é um dos melhores exemplos em toda a Bíblia. Uma jovem que abraçou e valorizou o que Deus disse, refletindo em seu coração. Antes diz que ela guardava essas coisas no seu coração. Há vários anos, Ben e eu ganhamos algumas taças de cristal muito caras. Taças de cristais muito, muito caras. Eu tenho um pequeno armário em minha sala de jantar, com portas de vidros e pequenas luzes em cima. Assim posso acender as luzes. Essas taças não devem ser usadas por meus netos na piscina.
Isso não é bom. Na verdade, se eu encontrar alguma por aí, teremos uma conversa. Deixa-me dizer isso. Se eles tentarem beber água delas na cozinha, teremos uma conversa. Elas são trazidas para ocasiões muito especiais, mas ficam visíveis para todos atrás das portas de vidro. Eu acendo as luzes, estão lá. Se eu receber um amigo que eu sei que valoriza ou admira esse tipo de coisa, eu tiro do armário, deixo eles até tocar nelas. Eu sei. É bondade. Deus sabe, quando Deus é bondoso com vocês, tem que ser bondoso com outros. E usamos isso em ocasiões muito especiais. Mas eu as valorizo. Eu não as coloco em um cofre. Eu as coloco em um lugar onde eu possa vê-las, tirá-las, examiná-las, ponderá-las, compartilhar com outras pessoas. Veja, José cometeu o erro de ter um sonho que contou a todos. Isso é que você pega o que Deus lhe deu, que é um tesouro, e joga pérolas aos porcos. Isso não é uma acusação de que as pessoas são porcos. É dizer que eles não têm o mesmo sistema de valor que você tem para o que você está dando a eles. Você tem que ter um cuidado ao confiar às pessoas o que elas têm a graça para cuidar bem, de valorizar e celebrar com você. É muito melhor ter pessoas que digam amém ao clamor de seu coração e façam parceria com você do que ser aquele que se opõe, enfraquece e trabalha contra você. E o Salmo 105 fala da história de José. Ele teve esse sonho, você conhece a história. Ele teve o sonho sobre o seu próprio destino e compartilhou com a família e amigos e acabou criando uma situação infernal para a sua própria vida. Mas o Salmo 105 diz: até o tempo em que sua palavra se cumpriu, José, até o tempo que sua palavra se cumpriu, a palavra do Senhor o provou. Em outras palavras, ele deu mais do que deveria, e foi a palavra do Senhor que o trouxe de volta a um alicerce sobre o qual Deus poderia construir. Foi a palavra do Senhor. Veja, a palavra do Senhor sustenta a vida, a palavra do Senhor dá a vida, a palavra do Senhor cura, como sabemos no Salmo 107, versículo 20, ele enviou a sua palavra e os curou. Esse foi o princípio e a profecia do Velho Testamento que mais tarde foi ilustrada pela vida de Jesus. Quando o centurião foi até ele e disse: eu tenho um servo que está morrendo, e Jesus disse: vá, seu servo vive. E ele se foi, chegou em casa e descobriu que seu servo estava vivo e bem. E perguntou quando isso aconteceu. E percebeu que foi no exato momento que Jesus disse: vá. E ele envia sua palavra e cura. Essa palavra carrega o sentido de esperança que vivifica, que cura, restaura, redime, profetiza. Todas essas coisas estão contidas no DNA do que tudo que Deus diz. E colocar no solo com outras ideias, outros conceitos que vão contra os propósitos de Deus para a minha vida é um convite ao desastre. Eu lembro-me de ter mencionado a nós, como família da igreja, durante a pandemia, que se eu passasse mais tempo assistindo ao noticiário do que vendo o impacto do que Deus disse, então minha depressão seria autoimposta. Eu criei meu problema e posso chamá-lo de destino ou de tantas outras coisas, mas eu o criei, eu mesmo causei. E nesse momento, Deus está plantando, depositando em nós promessas de esperança, futuro, destino e suas intenções de ver a transformação de situações impossíveis ao nosso redor. E elas são tão profundas e poderosas. Mas sempre que pego essa palavra e acrescento minhas próprias ideias a ela, ou começo a refletir e pensar: isso foi prometido há tantos anos, nunca vai acontecer, o que acontece começa a minar a própria vida que tenho, se põe a minha tradição, seja qual ela for, minha tradição de incredulidade, acima da palavra de Deus, eu torno a palavra de Deus sem efeito. Temos áreas da vida que precisam ser promessas constantes. Na verdade, todas as áreas da vida precisam de uma promessa de Deus. Vamos dizer, sua saúde, nossa saúde. O que Deus disse sobre sua saúde? Você precisa ter uma palavra. E qual é o seu ministério?
O que você faz sobre o qual Deus sopra a vida, que testemunha a bondade da natureza de Deus para que as pessoas ao seu redor, e quanto à sua família, seus relacionamentos, suas finanças, todas as nossas áreas precisam de vida a partir das promessas que Deus nos fez. E essas promessas não devem ser só sublinhadas em minha Bíblia, é algo que eu devo influenciar meu pensamento, minha oração, minha confissão, minha proclamação, que nesses momentos em que a situação parece o mais impossível para mim, tipo, em momento que eu estiver dirigindo e ser atingido por aquela sensação de impossibilidade, então eu começo a profetizar, isso acontecerá, porque a palavra do Senhor diz isso, e começo a declarar o que Deus está dizendo. Lembro de que, há muitos anos, um amigo nosso recebeu uma profecia. Na verdade, ele era um novo convertido, tinha sido salvo há 2 semanas. E o mesmo profeta que nos apresentou essa música, Dick Joyce, chamou no culto e começou a profetizar sobre ele ser um evangelista. E poucas semanas depois, era um novo convertido. Ele se levanta e recebe a profecia. Algumas semanas depois, ele sofre um acidente horrível. E um galho de árvore cai sobre ele e corta todo o oxigênio do seu cérebro. E ele é declarado morto ao chegar ao hospital. Eles acabam saindo de Riverview e levando para um hospital aqui em Redding. Eles têm máquinas que o mantêm funcionando, mas não há ondas cerebrais. E lembro-me, sem saber todos os detalhes que eu te expliquei, descobri mais tarde, lembro-me de entrar no quarto do hospital, na unidade onde as máquinas estavam conectadas a ele, e lembro, não havia ondas cerebrais, só estão mantendo o coração batendo. Fiquei lá ao lado dele, agarrei seu braço e o chamei pelo nome. Eu disse, Larry, você vai ficar bem, porque Deus disse que você será um evangelista. Então, da melhor maneira que pude, citei a profecia que ele havia recebido algumas semanas atrás. Isso foi um sábado à noite. E eles me ligaram às 6 da manhã de domingo. Ele está sentado na cama, ele está bem, está tudo bem. Isso foi um domingo. 2 dias depois, ele se juntou a nós. Tínhamos uma reunião de homens às terças-feiras, a cada 2 semanas. E 2 dias depois, ele se juntou a nós na reunião de homens. Aqui está um cara que foi declarado morto na chegada, sem ondas cerebrais. Por quê? Porque Deus disse. O que Deus disse? Lembro-me de quando Brian e a Jen, sua filha mais velha, Hayley, nasceu. E houve algumas complicações em seu nascimento. E existe esse número de sistema que ela era 10, era perfeito, e ela era 2, então eu não estava bem. Eu lembro que a gente estava, toda vez que a gente faz alguma coisa em família, todos vão. Então estamos ali na sala de espera, lotada, com todos os membros da nossa família. Estamos sentados nessa sala, é claro, estávamos orando, e a Benny se afasta do grupo de oração e vai para o canto. E se coloca diante do Senhor e diz, Pai, o que estamos fazendo? Temos o suficiente na Bíblia para saber o que devemos orar e lutar pela vitória? Mas minha esposa queria uma orientação específica para esse momento tão crítico. Você pode orar de modo geral, mas é melhor ir direto ao ponto e saber especificamente o que Deus está dizendo. Então, ela se separa, enquanto todos nós estamos ali orando por um milagre. Ela se separa e diz, Pai, o que estamos fazendo? Em outras palavras, só queremos fazer o que vemos o Pai fazer. E ela diz, Pai, o que estamos fazendo? E ele falou suavemente em seu coração. Ela fez exatamente o que o Senhor disse e muito rápido. Houve uma reviravolta completa na saúde da Hayley. Uma reviravolta completa. Por quê? Porque é o que Deus está dizendo. Veja, Ele sustém tudo pela palavra do seu poder. Ele falou e as coisas vieram a acontecer. Ele te chamou pelo nome para si mesmo. Ele nos deu como herança a mente de Cristo. Está em nossa conta. Precisamos fazer os saques. Precisamos sacar o que Deus prometeu. Sua voz é uma voz de prazer e efeito.
Ela é dirigida ao coração do homem, que ponderará, considerará, que valorizará o que ele disse. Ela se tornará como aquele cálice de cristal que você pega, analisa, profetiza e ora e se anima com o fato de que alguém lhe dá um tesouro tão inestimável. E não há nada mais inestimável do que Deus falar tão profundamente que nos dê sua palavra e sua presença. Temos áreas de nossa vida. Já mencionei o ministério, a saúde, as finanças, relacionamentos, e pode continuar a lista. Mas eu os encorajo a fazer a pergunta: o que tenho de promessa de Deus para essa parte da minha vida? E quando isso deve ser orado, deve ser confessado, deve-se meditar sobre ela, o que significa refletir sobre ela repetidamente, pensar nisso. Já fiz a pergunta antes, mas quantos aqui já foram acordados à noite por algum pensamento ou experiência perturbadora? Quantos? Sim, muito bem. Já sabemos como meditar? Agora só precisamos mudar o foco. Exatamente o que vamos fazer. Substituímos a mentira pela verdade e refletimos sobre ela. Pensamos nisso, oramos, cantamos, fazemos todas essas coisas valorizando o que Deus disse. Qual é o resultado? Ele quer que a palavra de Deus se torne carne novamente. Ele quer que qualquer lugar que você olhe na minha vida veja a evidência do que Deus disse. Sua palavra revela a sua vontade. Acho que terminei. Vamos levantar. Estou animado por esta noite. Um dos homens mais respeitados da minha vida estará conosco. Ele estará conosco hoje à noite, David Hogan. Um presente extraordinário, extraordinário, muito grato. Jesus descreve uma pessoa como tolo que tem todo o mundo, mas perde sua própria alma. E nessa época, eu adoro essa época, adoro a alegria do mundo, adoro que todos tenham um lugar no seu coração para eles. Sabe, é uma música de intercessão, fica tocando. Se você pode entrar em intercessão com isso, então você precisa saber sobre ressuscitar ou algo assim. Que cada coração lhe prepare um lugar. Sabe, declaramos isso sobre cada pessoa. E é uma oportunidade para que todas nessa sala cheguem a um lugar de relacionamento pessoal com Jesus. Saber o que é ser perdoado de pecados e adotados na própria família de Deus. A promessa da eternidade. A presença de Deus que muda e transforma você. Eu quero saber se há alguém aqui que diria: Bill, eu não quero sair até saber que eu encontrei paz com Deus. Saber o que é nascer de novo. Saber ser um discípulo, um seguidor de Jesus. Se essa é você, levante a mão rápido. Vamos esperar um momento. Escreva no chat, se for você. Acho que vou crer que todos estão aqui. As pessoas online, coloca aí no chat. Temos pastores que vão te ajudar e orar com você. A equipe de oração, por favor, venha à frente. Nós vamos ter um tempo de oração aqui à frente. Se você quer falar sobre receber Jesus, temos pessoas aqui que você pode vir conversar. Então, venha. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. É o fato que Jesus tornou nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar no seu lugar de vida eterna. Convido agora a se voltar o seu coração para o Senhor Jesus e dizer:
Te recebo como meu Senhor e Salvador. Deixo todas as partes da minha vida que não te honram e vivo intencionalmente para servi-lo, honrá-lo, para celebrar como meu Senhor e meu Salvador.